Fala, moçada! Buenos dias! Vamos trabalhar? E aí? Bom dia, bom dia. Bom dia, Maria Clara, Diele, Israel e Matheus. Salve, salve. Gente, só um segundinho. Vamos lá. Meninos, terminei com vocês. Estava falando trabalho, e a última coisa que eu falei para vocês foi o trabalho do peso. Eu falei para você que o trabalho do peso era calculado por mais ou menos pH. Mais ou menos pH. Isso era um resumo, né? Rapidinho aqui, ó. O que eu fiz com vocês? Eu fiz isso aqui, ó. Eu falei que eu ia fazer o trabalho do peso. Trabalho do peso. Aí eu fiz uma bolinha descendo aqui no tobogã maluco, que ela descia do ponto A para o ponto B. Aí eu te mostrei que na descida o trabalho era mais pH e na subida era menos pH, né? Então, eu estava nessa parte aqui, ó. Resumo. Trabalho do peso, mais ou menos pH. E quando que era mais? É mais quando o corpo está o quê? Descendo. Moçada, olha a conjugação do verbo descendo ou na descida. Trabalha no trecho. Então, quando ele desce, o trabalho é o quê? O trabalho do peso, positivo. E é negativo aonde? Quando ele está subindo ou na subida. Quando está subindo, o trabalho do peso vai ser negativo. Beleza? Outra coisa, os cálculos que eu fiz para chegar aqui, eu usei o peso que era para baixo e o vetor deslocamento, que era esse aqui, ó, e esse ângulo θ. Depois, na volta, eu usei o peso que era para baixo e o deslocamento que estava para cima, e este ângulo aqui, que é 180 menos θ. Pergunta: se ao invés desse tobogã maluco, se eu tivesse usado uma rampa assim, ó, algum cálculo que eu fiz aqui mudaria? Não. Se tivesse feito escorregador reto, mudaria algum cálculo? Não. Conclusão. O trabalho independe de quem? Da trajetória. Gente, não é só o trabalho do peso, não. O trabalho de qualquer força, ele não depende de quem? Da trajetória. É claro que é mais fácil eu te mostrar isso com o trabalho do peso, mas isso vale para tudo. Beleza? Então, ó, dentro destes casos particulares que eu queria apresentar para você, tem o trabalho do peso e um outro muito importante que já derrubou muita gente boa é o trabalho da força elástica. O trabalho
da força elástica. Pergunta: qual é a fórmula da força elástica? Quem lembra? Força elástica é igual a quem mesmo? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Formação da KX. bola. Isso, uma Né? constante. KX. Quem é o X, gente? Quem é o X? X é a deformação. E quem é o K? É a constante elástica. Constante elástica da mola. Pergunta: eu posso usar a fórmula FD cosseno θ? FD cosseno θ. Para calcular o trabalho da força elástica, eu posso usar a fórmula FD cosseno θ para calcular o trabalho da força elástica? Posso ou não? Alguém me responda? Alguém sabe a resposta? Posso usar a fórmula FD cosseno θ? Fala um oi pra galera. Oi. Vai lá, posso usar, gente? Resposta: não posso. Por que eu não posso? Dá uma olhadinha lá no começo da aula. Eu só posso usar essa fórmula se a força for o quê? Constante. Gente, a força elástica é constante? Pensa que, eu não vou pegar não, mas pensa que eu tenho um elástico aqui na mão. Estou vendo se eu tenho alguma coisa aqui. Quanto mais eu deformo ele, maior é a força que eu tenho que fazer para continuar deformando, sim ou não? A força elástica é uma força o quê? Variável. E como é que se calcula o trabalho de uma força variável? Quem lembra? Isso foi a aula passada, hein, gente? Como é que se calcula o trabalho de uma força variável? Para calcular o trabalho de uma força variável, eu preciso calcular por quem? Pela área do gráfico. É a área do gráfico. Agora, o gráfico de quem? Da força em função do deslocamento. No meu caso, vai ser o gráfico da força em função de quem? Do x. Espera aí, gente. O gráfico do fel em função do x, olha só. O gráfico do fel em função do x, isso aqui é uma função do primeiro grau, é ou não é? Se é uma função do primeiro grau, como é que é o gráfico disso? É uma reta. E essa reta, obrigatoriamente, ela passa pela origem, porque olha aqui, ó, se o x for zero, o fel é zero. Beleza? Então, olha aqui. Para um determinado valor de x, eu vou ter aqui um determinado valor de quem? Da força elástica. E a área deste gráfico aqui, ó, trabalho é o quê? Numericamente igual a quem? A área. Que figura é essa aqui que vocês estão vendo? Triângulo retângulo. Jonathan, como é que calcula a área do triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Faz o print aí que eu preciso apagar isso aqui, por favor. Posso? Vou apagar. Então, para calcular o trabalho da força elástica, eu vou calcular essa área. Mas muito cuidado, muito cuidado. Olha isso aqui. Então, eu vou escrever. O trabalho da força elástica vai ser numericamente igual àquela área. Então, o trabalho da força elástica vai ser base. Quanto que é a base? X. E a altura? Quanto que é a altura? Fel.
sobre 2. Trabalho da força elástica vai ser X vezes. Quem é o fel, gente? Kx. Tudo isso sobre 2. Então, o trabalho do fel vai ser quem? Kx ao quadrado sobre 2. Só tem um detalhe. Esta fórmula aqui, ó, eu tenho que acrescentar aqui o sinal o quê? Eu tenho que acrescentar o sinal de mais ou menos. Eu tenho que acrescentar o sinal de mais ou menos. Como assim, Zóio? Pode explicar. Pode ser positivo e pode ser negativo. Bom, imagine que eu tenho aqui uma mola gigante. Não imagina não. Peraí. Aqui, ó. Eu tenho aqui uma mola gigante. Beleza? Eu pego essa mola, presta atenção aqui. Imagine que ela é só daqui para lá. Eu pego essa mola e começo a comprimir ela. Aqui, imagine que aqui é o tamanho dela. Ela está aqui num plano horizontal, apoiada. Não está deformada. Aqui é ela sem deformação. Não está nem esticada, nem comprimida. Beleza? Aí eu pego essa mola e começo a espremer ela. Vou espremer. Você concorda que para onde a mola está fazendo força em mim, gente? Vai para cá? Quando eu estou espremendo ela, faz força para cá. E para onde está o deslocamento? Para onde eu estou deslocando a mola? Não é para lá? Qual é o ângulo entre a força da mola e o deslocamento? Qual é o ângulo? 180 graus, né? Se você pensar lá na fórmula, F de cosseno θ, quando o ângulo é 180 graus, cosseno de 180, quanto que é, gente? Cosseno de 180 graus? Menos 1. Então, o trabalho que esta mola está realizando, enquanto eu comprimo ela, o trabalho que ela está realizando é o quê? É negativo. Beleza? Só que eu chego aqui, ó, a mola quase me jogando para trás, eu olho para baixo e tem um skate. Se eu pular em cima do skate, o que acontece, gente? A mola não vai me empurrar para lá? Quando a mola está me empurrando para lá, a força e o deslocamento estão para o mesmo lado, certo ou não? Se estão para o mesmo lado, qual é o ângulo entre esses dois vetores que estão para o mesmo lado? Qual é o ângulo? É zero. Zero. Quanto que é o cosseno de zero? Mais um. É 1. Aí o trabalho agora ele é o quê? Positivo. Volta. Olha aqui. Vamos fazer outra situação. Está aqui a mola sem... Ô, Zain, Oi. mas eu não entendi. Por que você está usando essa fórmula do quem trabalha pede coçando? Só para ideia. Ah, tá. Vou pensar no ângulo. Tá bom. Olha aqui. Agora pensa aqui comigo. Tá a mola aqui. Se eu puxar ela aqui, ó, para onde ela faz força em mim? Para lá. Pronto, está o deslocamento. Para cá. Concorda que o ângulo, de novo, entre a força e o deslocamento é 180? Então, o trabalho que a mola está realizando sobre mim, quando ela está sendo esticada, é negativo. Aí eu chego aqui, ó, fora do seu campo de visão, olho para baixo, tem um skate, pulo nele, o que acontece? Uhul! Certo ou não? Então, a mola me puxa para lá. Quando a mola me puxa, força e deslocamento para o mesmo lado, ângulo zero, cosseno 1, trabalho positivo. Resumo. Quando eu estou comprimindo a mola ou esticando, o trabalho que a mola realiza é negativo. Quando a mola está voltando da compressão ou voltando da distensão, o trabalho que ela realiza é o quê? Positivo. Tá? Basicamente, a ideia, Sângela, é quando a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, o trabalho é positivo. Quando a força e o deslocamento têm sentidos opostos, o trabalho é o quê? Negativo. Então, eu posso resumir
eu posso resumir a ideia. Assim. Eu vou guardar um pedaço aqui, que eu vou escrever um trem importantíssimo aqui. Eu posso resumir a ideia falando assim, ó. Quando que o trabalho é negativo e quando que ele é positivo? O trabalho da força elástica é negativo durante a deformação. Gente, olha a palavra que eu usei. Durante a deformação, ou seja, enquanto ele está sendo deformado, o trabalho é negativo da mola. E quando que é positivo? Quando a mola está voltando da deformação, ou seja, durante a restituição. Ou seja, quando a mola estiver restituindo a sua forma original, quando ela estiver voltando à sua forma original, o trabalho que ela realiza é o quê? Positivo. Aí, cara, você vai lá, estuda isso, o professor fala isso para você, e você vai feliz e contente fazer uma prova de vestibular da USP, da UFG, da Federal do Ceará, da Unicamp, da UFO. Aí o cara chega lá e põe essa questão aqui, ó, estou te contando, da Federal da Bahia. Todos esses vestibulares que eu citei, eu lembro disso que eu vou falar aqui até ter caído, só para você ter ideia. O cara vai lá e fala assim, eu tenho uma mola está presa aqui no bloco. Eu vou simplificar o problema, tá? Aqui é 0, aqui é 0,2 metros, aqui é 0,4 metros. Este ponto é o A, este é o B, este é o C. 0 é a posição em que a mola não está deformada, tá? Então, o bloco inicialmente está com a mola esticada. Bom, aí o cara fala assim, ó, sabendo que a constante elástica da mola vale 200 newtons por metro, o trabalho da força elástica, enquanto a mola puxa o bloco de C para B, é igual a, aí foi lá, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. 4 joules, 12 joules, 8 joules, 12 joules, 16 joules ou 20 joules. Qual o trabalho da força elástica? Aí, o sabichão, decorador de fórmula, não preocupa com teoria, preocupa com fórmula, importante é a fórmula, a teoria não é importante, tá? Ele vai lá e fala, trabalho da força elástica, lembro demais, a fórmula está toda aqui na minha cabeça. Trabalho da força elástica, lembro demais, é mais ou menos kx ao quadrado sobre 2. Quanto que é mais? Mais é quando ele está voltando da deformação e menos quando ele está sendo deformado. Bom, aqui a mola está deformada. Daqui para cá está voltando, então é mais. Não me pega, eu sou esperto. Então aqui é mais. Mais eu não preciso colocar, né? Vou pôr aqui, mais. Aí eu ponho cá, 200. Quanto que é o x de b para c? O x de b para c. De 0,4 para 0,2 é 0,2. 0,2 ao quadrado sobre 2. Aí o trabalho do fel vai ser quanto? 200 por 2, 100. 0,2 ao quadrado, 0,04. Trabalho do fel, 4 joules. Aí tem lá, ó, marca a letra aí. Arrebentei, sou o cara, o bichão da goiaba branca. Aí tá, vai embora para casa, feliz e contente. No outro dia,
ele pega, no outro dia ele pega o gabarito oficial. Aí o gabarito oficial fala para ele que a resposta é 12, não é 4. Ele vai, pega a prova, desesperado, faz a conta 1000 vezes na calculadora e leva para o professor. Professor, olha que é raro, ó. Esse gabarito preliminar está errado, ó. O oficial está errado. O senhor me falou a fórmula é essa. E aí eu usei a fórmula, já fiz 10 vezes na calculadora, não tem erro na conta. Tem mesmo não, essa conta é certíssima. Só que você errou no conceito. Faltou o livro ou o professor que seja te contar um negócio aqui importantíssimo. E é isso aqui já derrubou muita gente, esse tipo de questão. Veja, você lembra que quando eu terminei, eu falei trabalho FD cosseno θ, depois eu falei que quando a força for variável, você calcula o trabalho pela área, depois eu te falei que o trabalho podia ser positivo, negativo ou nulo, né? Motor, resistente ou nulo. Aí lá eu falei assim, gente, a matéria podia acabar aqui. Com isso aqui você faz qualquer coisa. O que eu vou fazer para vocês agora são alguns o quê? Atalhos. São atalhos que você pode usar. Aí eu falei o trabalho do peso, que é um atalho, e falei o trabalho da força elástica. Veja, de onde veio esta fórmula? De onde ela veio? Da área. Área de quem? Área de quem? Do triângulo. Esse triângulo não foi de 0 até x ou de x até 0. A regra do trabalho de uma força variável, é que seja feito por onde? Pela área. A regra é que seja feita pela área. Ocorre que a área deste triângulo é isso. Agora, olha para cá. De C para B, ele está indo de uma deformação para 0? Não, ele está indo de uma deformação para outra. Porque aqui, ó, de x para 0 ou de 0 para x, aqui ele está vindo de uma deformação para 0. Ou de 0 para um x. Resumo. Essa fórmula aqui, ó, ela só vale se for de 0 até um valor de x qualquer, ou se for de x para onde? Para 0. Se tiver uma deformação intermediária de uma deformação para outra, eu não posso usar essa fórmula. Eu tenho que usar a regra da força variável. Qual que é a regra da força variável? É a área. Ou então fazer parcial. Vou te mostrar como é que faz parcial. Então, como é que eu faria esse problema? Como é que eu faria esse problema? Gente, é muito óbvio você pensar isso. Você quer ver um negócio? Olha aqui. Se eu usar essa ideia, olha como é que dá para pensar que está errado. Se eu usar essa ideia, daqui para cá deu 4, não é? Quanto que daria daqui para cá? Uai, daqui para cá também daria 4. Agora pensa comigo. A mola, quanto mais esticada está, mais força ela faz, sim ou não? Correto? Daqui para cá, como a mola está mais esticada, você concorda que nesse trecho a mola faz mais força do que nesse? Se ela faz mais força nesse trecho do que nesse, o trabalho que ela faz nesse trecho tem, obviamente, que ser maior do que nesse, porque ela tá mais solicitada, ela está fazendo mais força. Mas então, professor, como é que eu faria esse problema? Posso apagar aqui? Posso apagar ali? Pode, né? Pode. Então, você teria que construir o gráfico. Uma das maneiras era construir o gráfico. Você poderia fazer assim, ó. Você poderia construir o gráfico. Ó, força elástica é Kx. Então, você veria aqui, ó, força elástica. Quanto que é o K, gente? Quanto que é o K? Foi dado, cadê aqui? 200 vezes X. Bom, agora eu vou fazer o gráfico. Quais são os pontos, gente? Primeiro, esse gráfico é uma reta, né, gente? Ó, eu sei que é uma reta. Porque isso aqui é uma função do primeiro grau. Del e x.
Correto? Então, ó, quando o x for 0, o fel é 0. E quando o x for 0,2? Vou fazer de cabeça aqui. Quando o x for 0,2? Quanto que é 0,2 vezes 200? 0,2 vezes 200? É 40? E quando o x for 0,4? Quanto que é 0,4 vezes 200? É 80. Ó, esse aqui é o ponto A, esse é o ponto B, esse é o ponto C. Ele não quer o trabalho de C para B? O trabalho de C para B é essa área aqui, ó. Aí o que você teria que fazer? Trabalho numericamente igual à área. E aí você vai calcular a área deste trapézio. Qual que é a área do trapézio? Base maior, que é quanto a base maior? 80. Mais base menor, 40. Altura, agora sim, ó. De 0,2 para 0,4, 0,2. Sobre 2. Trabalho igual. 200. Perdão, 200 não. 0,2 por 2 dá 0,1. Tá? Aí aqui fica, ó. 80 mais 40, 120. 120 vezes 0,1, 12. Então, ou você faz assim, ou, ó, ou você faz isso aqui, ó. Presta atenção. O trabalho que essa mola faz de C até A, ó, o trabalho daqui até lá, ele não é igual ao trabalho de C para B, mais o trabalho de B para A. O trabalho que a mola faz para puxar o bloco daqui até aqui, ó, é o trabalho que ela faz daqui para cá, mais o que ela faz daqui para cá. Sim ou não? Tudo bem? Agora, presta atenção. De C para A, ó, de C para A, de 0,4 até 0, de 0,4 até 0, eu posso usar a fórmula? Posso. É de um valor até 0, então eu posso usar a fórmula. Então aqui, ó, eu poderia usar K x ao quadrado sobre 2. Igual. Isso aqui eu quero. Perceber, esse é o que eu quero. Mas, de B para A, de B para A, eu posso usar a fórmula? Posso, é de 1x para 0. De 0,2 para 0, eu posso usar a fórmula de novo. Aí sim, K xb ao quadrado sobre 2. Quanto que dá esse número aqui? Ó? 200. Quanto que é o x de C até 0? 0,4. 0,4 ao quadrado sobre 2, que é igual trabalho de C para B, mais 200, o x de B para A, 0,2. 0,2 ao quadrado sobre 2. Veja comigo, concorda que essa conta é a mesma que está aqui, ó? 200 vezes 0,2 sobre 2? Quando é 4. Igual PCB. Isso aqui, ó, 200 por 2, 100. 0,4 ao quadrado, 0,16. 0,16 vezes 100, 16. Quando eu jogo o 4 para lá, 16 menos 4, quanto que dá o trabalho de C para B? Dá quanto? 12. Então, gente, olha só. Essa fórmula, o cuidado que eu queria que você tivesse. Essa fórmula, ela só vale se for de 0 até x ou de x para 0. Ela não vale para deformações intermediárias. Isso já caiu um monte de vezes e derrubou o povo. Porque o povo fica preocupado em quê? Eu sei a fórmula, eu sei tudo. Beleza? O povo acha que física é fórmula. Claro, tem muita fórmula. Mais ou menos são quase 200 fórmulas no ensino médio. Tá?
Mas o importante não são as fórmulas, é o raciocínio. Posso apagar isso aí para eu te apresentar mais uns detalhezinhos, que nosso tempo está acabando? Pode. Pode. Quando eu falo para alguém que eu sou físico, vou apagar. E a pessoa, já aconteceu, e a pessoa vira para mim e fala assim, nossa, você deve ser inteligente demais, sabia que tanto de fórmula. Eu falo assim, cara, na hora, se falar isso para mim, uma vez eu falei isso para uma pessoa, um aluno. Nossa, se você é inteligente demais, você decora esse tanto de fórmula. Eu falei, não, você precisa ver a caixa do supermercado Carrefour. Caixa do supermercado Carrefour, um dia eu fiz compra lá, peguei tomate, batata, cebola, refrigerante, os cambal. Cheguei lá no caixa, o código do preço do tomate era uns 15 números, ela sabia decorado. Do alface é outro, da batata é outro, da cebola é outro, do alho é outro, da coca é outro, ela sabia os códigos. Isso é inteligência. Isso é inteligente. O que eu sei, né? E outra, esses códigos lá do supermercado, eles mudam toda semana. Esses aqui, esses fórmulas não mudam, não. Então, quer dizer, se você acha que o decorar é inteligência, então a caixa lá que é inteligente. Eu demorei tanto para decorar esses trem. Então, assim, é o raciocínio, né, cara? É o raciocínio. Decorar, não. Claro que você tem que decorar algumas coisas, mas o principal é como saber usar as coisas. Bom, galera, agora rapidão. Trabalho outras forças importantes aqui. Eu estou vendo nosso tempo, a minha aula do terceiro ano, ela caiu, eu fiquei falando sozinho aqui de novo. Ó, trabalho da força centrípeta. Esse aqui você vai gostar. Trabalho da força centrípeta. Gente, se você lembrar da fórmula Deus vê tudo, distância é a velocidade vezes o tempo, eu queria que você lembrasse, né? Se precisar, pode pegar uma aula minha lá de vetor, vetor parte 6. A aula de vetor parte 6, está lá no meu canal, Física Zoinho. Eu falo sobre essa operação, que eu já falei para vocês, está aqui também, ó. Força resultante do RMA. Isso é uma operação vetorial. Uma grandeza vetorial vezes um escalar dá sempre um vetor que tem o quê? A mesma direção do vetor dado. Se o escalar for positivo, vai ser a mesma direção e o mesmo sentido. Por isso que força resultante e aceleração, bati muito nessa tecla, tem sempre o quê? Mesma direção e sentido. O tempo é um escalar positivo. Um escalar positivo vezes um vetor vai dar um vetor que tem o quê também? A mesma direção e o mesmo sentido. Beleza. Então, gente, o vetor deslocamento instantâneo, ele tem sempre a mesma direção e sentido da velocidade. E você lembra, por um acaso, qual é a direção do vetor velocidade? O vetor velocidade, ele é sempre tangente à trajetória. Ele é sempre tangente à trajetória. Então, se eu tivesse que desenhar o vetor deslocamento instantâneo, nesse momento aqui, para onde aponta o deslocamento? Na mesma direção do V. Instantaneamente, o deslocamento tem a mesma direção e o mesmo sentido de quem? Da velocidade. Legal. Aí, cara, a gente pensa na força centrípeta. Tá? A força centrípeta. Aí. 3 minutos. Vai dar tempo, vai dar tempo. Se eu tiver uma partícula aqui sob a ação da força centrípeta, aqui é partícula. Força centrípeta aponta sempre para onde? Para o centro. E o vetor deslocamento, gente? O vetor deslocamento, ele por ter a mesma direção do vetor velocidade, ele em qualquer momento
ele sempre estará o quê? Tangente à trajetória. Então, o ângulo entre o vetor deslocamento e o vetor força centrípeta sempre será quanto? Zero. Por isso que eu posso jogar aqui, ó, trabalho da força centrípeta. Força centrípeta vezes D, vezes o cosseno de quanto? 90. Quanto que é o cosseno de 90, gente? Zero. Conclusão, gente. A força centrípeta não realiza o quê? A força centrípeta não realiza trabalho. Mas pera um pouquinho, gente. É só a força centrípeta? Não, não é só a força centrípeta, não. Olha isso aqui. Tem esse ferrinho aqui, esse barbante. Eu vou e pego isso aqui e começo a rodar aqui. Ó. Aí eu falo para você, gente, esse barbante aqui, ó, ele tem 40 centímetros de comprimento. Essa massa aqui são 50 gramas. E eu estou girando aqui com 3 radianos por segundo. Qual é o trabalho da força de tração da corda durante 3 voltas e meia? Pessoal, o tempo inteiro, para onde a tração aponta? Ó, o tempo inteiro, né? Para o centro? E o vetor de deslocamento, o tempo inteiro, que ângulo que ele faz com a tração? Que ângulo? 90. Então, o trabalho da tração aqui, o tempo inteiro é quanto? Zero. O que você vai anotar aí? Você vai anotar assim, ó. O trabalho de qualquer força radial é sempre o quê? Nulo. Gente, o que é uma força radial? É uma força que tem a direção do centro. Então, o trabalho de qualquer força que esteja apontando para o centro, seja para dentro ou para fora, na direção do centro, o trabalho dela sempre será o quê? Sempre será o quê? Nulo. Tudo bem? Cara, o trabalho está acabando, mas vou ter que esperar a semana que vem, porque agora falta menos de 1 minuto para a gente terminar. Tá bom? Tá aí, faço o print. Semana que vem eu termino o trabalho e, se brincar, já termino potência também, que as duas matérias são casadas. Gente, beijo gordo para vocês. Boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Pode falar tchau, professor. Dá tempo.